Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Gente, de repente, né, uma questão sobre análise de discurso, questão que vai ser aula de análise de discurso surpresa, já que eu não continuei a série, né? A linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Essa é a premissa central da análise de discurso crítica. Quem entende linguagem de advogados, juízes, promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas, uma parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Ou seja, os advogados, juízes, promotores e médicos, e burocratas e cientistas, eles têm uma posição de poder dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, eles não falam a mesma língua do povo, né, da maior parte da sociedade, porque eles falam não sei se posso dizer um dialeto próprio, né, mas um registro próprio, né, da, da especialidade. E é isso o Fairclough vai trazer lá em Discurso e Mudança Social, vai ter vídeo sobre isso em breve, que o discurso especializado é uma forma de poder, uma forma de exercício do poder. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas têm poder, elas mantêm o poder delas através da barreira linguística, com as pessoas que não têm esse mesmo poder, né? O poder sempre é relativo, né? Não estou dizendo que as pessoas mandam no mundo, né? Mas em situações específicas elas têm poder sobre pessoas não especializadas, pessoas de fora da especialidade delas, né? Que dá para incluir até mesmo um professor, né? Que é uma pessoa que não tem muito poder na sociedade, não, mas na sala de aula ele tem essa autoridade conferida pela especialidade. O aluno é aquela pessoa que não tem a especialidade. Da mesma forma, num consultório médico, o paciente é aquele que não tem a especialidade, né? Então, ele pode ser um agricultor, pode ser um pedreiro, ou ele pode ser mesmo um advogado, né? Ele não tem a especialidade. Então, essa relação de poder ela é mantida, entre outros fatores, pelo uso da língua, pelo discurso. A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedido de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Correto. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento. Olha que interessante. Aquilo que ele fala aqui sobre o fim, né, do nosso mundo, da nossa existência, pelo silenciamento, pela ausência da linguagem. Mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Então, o texto da Eliane Brum, muito interessante, porque ele traz questões aí da análise de discurso, que vem aí, né? A série de análise de discurso aqui no canal. Eu preparei o roteiro dos vídeos 3, 4 e 5, que vão falar justamente sobre essa coisa da linguagem como exercício de poder. Os vídeos vão ser sobre isso, e vai sair na semana que vem. Estou prometendo aí. Então, independente de quando você assistir esse vídeo, o vídeo de análise de discurso sai na semana que vem. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, de novo, a pergunta é muito específica. É sobre convencer, ou seja, argumentar, que grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder, a linguagem de especialidade, né? Então, o argumento usado foi revelar a origem religiosa da linguagem. Nada a ver, né? Mesmo que dentro de um contexto religioso vai ter as relações de poder também, essa coisa da linguagem, né? Do gatekeeping, que os jovens falam hoje em dia, né? Gatekeeping seria você usar um determinado vocabulário que impede que pessoas de fora da sua bolha compreendam. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Não, ela não questiona, né? Ela corrobora isso. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. De certa forma, isso é abordado no texto, né? Aquela coisa que eu falei, o mundo só existe em relação ao significado que a gente faz dele, por meio da linguagem e de outras coisas, né?
Então, sociedade, no fim das contas, é como que a gente significa o mundo. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Então, está falando sobre o esfacelamento da linguagem e suas consequências? Sim, mas está perguntando justamente qual é o argumento que ela usou. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Essa é a palavra que eu tenho usado aqui o tempo todo, né? Usos especializados. Vai ver lá no Ferclo, fala bastante sobre isso. Apesar que nos roteiros que eu fiz eu não abordo exatamente essa questão do especializado, mas eu abordo outras questões. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Exatamente, esse é o argumento que ela usa, né? Criticar os obstáculos promovidos pelo uso especializado da linguagem, que é a linguagem médica, jurídica, né? Então, questão de número 13, letra E. Só conferir aqui no gabarito, 13, letra E. 13, letra E. Beleza, tem até uma coisa, tem uma época que eu estudei bastante sobre educação médica, né, e sobre antropologia médica. Dentro da própria educação médica e da antropologia médica também, da saúde coletiva, tem estudos demonstrando que o fato de a grande maioria dos médicos ganhar muito dinheiro, né, de profissão, e também a grande maioria dos médicos ser rico de nascença, é uma coisa que atrapalha no próprio tratamento do paciente. É muito louco isso, né? Ver como que a desigualdade ela está envolvida em muitas questões, e a linguagem também está envolvida em muitas questões que às vezes a gente não para pensar, mas no Brasil, os médicos, em geral, eles vêm de família rica, eles nascem ricos, né? E eles entram para a profissão da medicina e passam a ganhar muito mais dinheiro do que a maioria da população. Só que o médico ele vai lidar com todo tipo de pessoa na sua prática clínica. E aí a linguagem que ele usa, linguagem tanto dele próprio, de contexto cultural, quanto a linguagem especializada que ele usa na profissão, por causa do que ele aprendeu na faculdade, e convivendo com outros médicos, né? Isso é uma barreira linguística que tem entre o médico e seu paciente. Isso reforça a disparidade de poder dentro do consultório, né? E também consultório do hospital, né? Etc. Vocês entenderam a metonímia aqui, né? Isso reforça essa disparidade de poder e também dificulta a prática clínica. Eu estava fazendo uma questão, não sei se foi do Enem. Não, é a questão número 14. Ela vai falar sobre como que essa barreira linguística ela impacta no tratamento em si, na melhora do paciente, né? Então, questão de número 13, letra E. Questão 14. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Difruço, chanha e pilora, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante a consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. A minha avó falava de fruço, né? Eu não sei o que significa, mas ela falava assim da história do difruço, e aí ela explicou o que é difruço, né? Ela já inferiu que eu não sabia. Lá é um termo antigo lá para não sei o quê, mas eu não lembro o que é. Mas é engraçado, não? É uma palavra diferente. Durante a consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Se o médico não conhece isso, é aquilo que eu acabei de falar, né, sobre educação médica, de como que ela não prepara o médico para conseguir se comunicar efetivamente com as pessoas. Então, isso é linguística também. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Então, a relação médico-paciente tem a ver com, justamente, tratamento de saúde. Avalia o reitor da instituição. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores. Então, está perguntando aqui, né, sobre o registro de uso de
termos regionais, né, o dicionário em si. Apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. Sim, porque está falando que o desconhecimento dessa variedade conduz a erro, né? É uma questão de linguística, você está vendo, né? Tem questões que são especificamente de linguística aqui, como a 13 e a 14. Explicar problemas provocados pela incapacidade de comunicação. Eles explicaram os problemas? Acho que eles apontaram, né? Mas não explicaram. Descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. Não, não tem sintoma novo, não. Até porque é uma pesquisa de linguística, né? Não é uma pesquisa de saúde. Propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Então, se propicia algo a alguém. O algo é a melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. O alguém não está dizendo o que é, o dativo, né? Para quem está propiciando. Mas se for o médico, então sim, o médico tem uma melhor compreensão por causa do levantamento. Mas eu acho que não é essa a questão correta. Divulgar um novo rol de doenças características da localidade. Não, de novo, não é uma pesquisa de saúde, não descobriu doença nenhuma. Então, ao registrarem usos regionais do termo da área médica, eles apontaram erros? Sim, acho que sim. Propiciar a melhor compreensão. Acho que a questão que faz mais sentido aqui é a letra D, porque está dizendo o que o registro desse vocabulário propiciou. O registro em si ele não aponta erros, né? Ele aponta como as pessoas falam, não como que os médicos interpretam. Eu iria na letra D, questão de número 14, vou conferir no gabarito, letra D, 14, letra D. Então é isso, né? Eles propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes pelo médico, né? Eu acho que deveria ter esse complemento, esse dativo aqui, mas não deixa de ser verdadeiro a afirmação. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes, letra D.